Este vídeo revela fatos, inéditos para alguns, assustador para outros, históricos e apocalípticos para todos. Algumas pessoas estão preocupadas com profecias sobre meteoros que provocariam tsunamis, destruiriam a América Central, sul dos Estados Unidos, norte do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e na Terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Nibiru, Hercólobus, Planeta X, ou Planeta 7X? Existe? É um planeta? Um cometa? Vai destruir a Terra? Pesquisando o assunto encontrei 3 linhas de pensamento. 1. Os que acham que ele existe e está em rota de colisão com a Terra. 2. Os que não creem na sua existência. 3. Os que creem que ele existe, vai passar próximo da Terra e provocará cataclismas. O registro mais antigo deste planeta considerado terrível pelas consequências que provoca ao passar é proveniente da civilização dos Sumérios, um povo que viveu há 6.000 anos onde hoje é o Iraque. Eles o chamavam de Nibiru, quer dizer o cruzador, pois atravessa o sistema solar entre Marte e Júpiter. Os babilônios o chamavam de Marduk. Os egípcios chamavam de o Destruidor. Para os celtas era o Assustador. Para os cientistas, Planeta X ou Nêmesis. Agora note a semelhança da representação desse planeta com os desenhos anteriores. O astro comporta-se como um cometa, mais com características de uma estrela anã marrom, por isso é chamado de segundo Sol ou cometa. De fato, ele é uma estrela anã marrom com órbita elíptica de um cometa. Vários cientistas já identificaram Nibiru e estão dispostos a provar sua existência. Em 1982 começaram as especulações sobre um possível planeta gigante muito além de Plutão. O Dr. Thomas Van Flander do Observatório Naval dos Estados Unidos foi responsável pela hipótese, chegando a esta conclusão após analisar as perturbações gravitacionais nas órbitas de Urano e Netuno. Segundo ele, elas só poderiam ser causadas por um enorme corpo planetário. Seu artigo foi publicado no jornal New York Times em 19 de junho de 1982. E neste mesmo ano, a NASA reconheceu a possibilidade da existência do planeta X, admitindo que algum objeto misterioso realmente existia muito além do mais distante dos planetas. Um ano depois do satélite lançado, IRAS avistou um grande objeto nas profundezas do espaço. O Washington Post resumiu em uma entrevista com o cientista Gary Neugebauer, chefe do IRAS, do Jet Propulsion Lab, da Califórnia. Um pesadíssimo corpo, possivelmente maior que o planeta Júpiter e tão perto da Terra que poderia fazer parte desse sistema solar, foi encontrado por um telescópio orbitando em direção da constelação de Órion. Tudo o que posso lhe dizer é que não sabemos o que é. O Dr. John Anderson, cientista da NASA e investigador de mecânica celeste no projeto da sonda espacial Pioneer, afirma a possibilidade da existência do 10º planeta orbitando o Sol e concluiu: se não for o planeta X, então jogo minhas mãos para o alto e não sei dizer o que é. Em 2011, a NASA lançou o programa chamado National Preparedness Month, onde Charles Bolden, administrador da NASA, fornece instruções de como preparar kits de emergência para possíveis eventos cataclísmicos de destruição em massa. Detectado por telescópios amadores, fez a NASA lançar uma sonda espacial que levantou dados sobre seu tamanho, órbita, etc., cujas conclusões se tornaram segredo de Estado. Os canais de TV National Geographic, Discovery e History resistiram enquanto puderam, mas os documentos comprometedores foram desaparecendo paulatinamente. Restou a internet, onde ainda podem ser vistos alguns vídeos ou entrevistas e palestras altamente reveladoras a respeito, mas é preciso garimpar. Gil P. Broussard é um teólogo, pesquisador e astrônomo independente que confirmou publicamente sua crença na existência do planeta 7X, ou Nibiru, Hercólobus, Planeta X, etc., como preferiu chamar. Alinhou eventos astronômicos correlacionando-os com registros bíblicos, através de programas de software astronômicos e sobrepondo-os com registros históricos de uma profundidade e grau em que os dados validados cruzados foram além das expectativas, e chegou a conclusões surpreendentes que vão desafiar a negação de sua existência. Inclusive demonstra como o aumento de atividades sísmicas, terremotos, vulcões em atividade, crise climática, secas, estão todos ligados à aproximação do planeta X ao nosso sistema solar. O mais fascinante é que certos acontecimentos descritos nas escrituras sagradas mexeram com a ordem natural do planeta e do universo. Broussard citou alguns exemplos. Foi nos tempos de José do Egito. Nos 7 anos de seca e de abundância, por volta da metade da seca, é onde estimamos que o planeta X apareceu. Houve 3 anos e meio de seca quando ele chegou e outros 3 anos e meio quando ele se foi. Na mesma época de José, mas em outro país, que sabemos hoje que foi no mesmo território do Egito, vivia Jó. Se lermos a sua história, logo nas primeiras linhas mostram que seus rebanhos e pastores foram atingidos por fogo e saraiva, pedras. Em alguns parágrafos abaixo, vemos seus filhos festejando e banqueteando em uma de suas casas e foram soterrados. É bem provável que a onda de pressão do meteoro derrubou a casa. O dia longo de Josué. Esse dia foi provado na física. Broussard diz:
Mostrei a um professor de física e ele disse que eu fui o primeiro a provar logicamente, como o dia em que o Sol parou em Josué, poderia ter ocorrido de uma maneira lógica que vai de encontro à física planetária. Então o modelo mostra o dia longo de Josué, onde a Terra passou pela magnetosfera, porque a magnetosfera do planeta X está apontada na direção oposta do Sol, e a Terra esteve perto o suficiente, passou pela magnetosfera. O Talmud é o livro básico e sagrado do judaísmo. É uma compilação de estudos reunidos desde o tempo de Esdras até o sexto século de nossa era, contendo leis, poesias, orações, ritos e sermões. O Talmud nos dá uma informação. Diz que Josué e seu exército viram um objeto que era 15 vezes maior que a lua. A terra desacelerou e deu 12 horas a mais de luz do sol para que Israel pudesse derrotar os inimigos. Deus avisou no dia anterior para irem e conquistar o inimigo que era 10 vezes maior em número do que eles. Josué tinha 30.000 homens e o inimigo, 300.000. A chuva de pedras, meteoros, veio a favor de Josué e seu exército. Morreram mais homens pelos meteoros do que pela espada. Josué 10, 11. Como pode uma pessoa ser tão precisa com uma chuva de meteoros? Somente Deus poderia fazer isso. A Terra viajou na magnetosfera do planeta 7X e foi isso que causou o atraso na sua rotação de 4 a 5% por hora. E assim, você tem a Terra parando como a Bíblia afirma. Rei Ezequias e Isaías. Nos dias do rei Ezequias podemos ver que o calendário foi mudado na Bíblia e no mundo. Em todo o globo vemos diferentes calendários, mudam de 360 para 365 dias por conta dos antigos observatórios que sabem quando as sombras se alinham no equinócio, sabe-se assim que ano é. Quando o planeta 7X veio, fez com que a sombra voltasse nos degraus. Na versão King James diz relógio de sol, mas no hebraico diz degraus. Se fosse um relógio de sol significaria que a rotação da Terra não só teria que parar mas voltar para trás. Veríamos oceanos entrando nos continentes numa altura tremenda, não faz sentido. Mas se tivéssemos uma janela virada para o sul com a sombra nos degraus como o texto indica, então teríamos a inclinação da Terra de 26 a 28 graus. A inclinação é como se dois ímãs se aproximassem, existe uma atração magnética que faz com que a Terra se incline. Podemos usar a astronomia porque na Bíblia existem pontos-chave que apontam para o alinhamento astronômico, como quando Jesus nasceu. Aquele foi um sinal literal dos céus, onde o rei dos planetas, Júpiter, se alinhou com Régulus, rei das estrelas na constelação de Leão. Quando os dois reis se alinharam, nascia em Belém de Judá, o rei dos reis. Um dos eventos mais documentados é o sacrifício de Jesus, não somente na Bíblia mas na história secular. Houve um eclipse que escureceu o sol por 3 horas. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 45. Para ter 3 horas de escuridão, precisa-se de um objeto com 7 vezes o diâmetro da Terra. Isso aconteceu na Páscoa, significando que a Lua estava do lado errado da Terra. Teríamos que ter uma lua nova para fazer um eclipse solar, e não uma lua cheia, como é requerido para a Páscoa. Estamos falando de um evento que nos dá uma informação que descreve um terceiro objeto. Estes são alguns dos diversos exemplos que Gil encontrou relacionando a Bíblia com a passagem do planeta 7X. Fez uma cartilha com as datas aproximadas dos eventos, relacionados às aparições do planeta 7X. Ele ainda fazendo um paralelo com Apocalipse 12, 1, 3 e 4, onde é visto no céu a constelação de Virgem. Brossard diz: lembre-se que quero que você tenha a visão científica, e que o planeta 7X vai até o final do sistema solar e sai arrastando todo o lixo cósmico por sua forte gravidade. Gil disse que o planeta 7X em breve passará próximo da Terra, causando uma chuva de meteoros, mas não é possível dizer com exatidão quando, pois não existem dados precisos para calcular quanto tempo ele leva para completar sua órbita. Se olharmos todos os dados, todos os planetas ao nosso redor, vamos ver que a temperatura deles está aumentando por conta da aproximação do planeta 7X. E isso contraria o que a mídia diz, que somos culpados pelo efeito estufa e aquecimento global. Não teríamos como aumentar a temperatura dos planetas ao nosso redor. A única explicação plausível é que existe uma força externa, longe da Terra, que está afetando a todos nós e é isso que os dados estão mostrando. Temos um aumento significativo de erupções vulcânicas, de terremotos, padrões diferentes no clima, tornados e até mesmo o norte magnético está se movendo 12 vezes a mais do que o normal em direção ao norte geográfico, o que é muito fora do comum. Com isso, as rochas se movem liberando metano que entra na água e no ar. Aves e peixes estão morrendo porque são sensíveis ao metano. Há muito mais mortes de animais acontecendo do que mostra a travessa. Eles omitem para não causar pânico à população. Respondendo às perguntas do início. 1. Pelo conteúdo apresentado, respondo que sim, existe. 2. É um planeta, feito pelo próprio Deus para pontuar eventos importantes. E mostrar para a humanidade que ele está no controle de tudo.
3. Não vai colidir com a Terra. Por que não vai colidir com a Terra? Porque explodiria a Terra e isso não condiz com o relato do apóstolo João. O relato de João: e o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 5. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8, 8. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10 e 11. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25 e 26. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Essas são as verdades sobre meteoros e cometas caindo na Terra. Certamente haverá tsunamis e terremotos com todas as suas consequências. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, 10.